Muitos pacientes acham que a vida não faz sentido. Sim, é uma coisa que a gente chama de despersonificação e desrealização. É um processo comum, né? Eu atendi uma adolescente de 14 anos. Não, 14 não. 12 anos. Ontem. 12 anos. Ela tem 12 anos. 14 anos foi a semana passada. 12 anos. E ela estava em processo automutilatório. E a primeira coisa que ela disse para mim é: eu não tenho vontade nenhuma de viver. Como que a gente vai conduzir essa paciente para um sentimento de que existe um motivo maior e que é possível você ter vontade de novo de trabalhar? Quase com os passos que eu estou dando aqui hoje para vocês, tá bom? Então, estabelecendo essa conexão emocional, definindo uma pequena meta que ela possa alcançar, que seja possível ela conseguir ter uma melhora no quadro dela, que seja possível que ela entenda que, olha, você teve, na semana passada, quantas crises você teve depressivas, né? Dentro do evento eu vou explicar o que são crises depressivas. Quantas crises depressivas você teve? Ah, eu tive, tipo, a semana toda, todos os dias de manhã, eu tinha uma sensação de distimia, eu tinha uma sensação de tristeza, apatia, vontade de ficar ali parada. Então, você tinha todos os dias esse sentimento. Então, o que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa melhorar essa situação. Vamos ver como que você vai estar amanhã. Me liga amanhã, manda uma mensagem para mim. E aí, automaticamente, durante a semana, a gente vai ver essa paciente não teve mais crises depressivas, já está melhor, ou teve uma só. Aí a gente consegue comparar e falar para ela: olha, tá vendo a evolução? A gente passa de uma semana inteira com queixas para depois 2 dias, e agora na outra semana nenhuma, e agora nenhuma mesmo, não tem nem nenhum sintoma. É isso que é a gente conseguir acertar os pontos e desobstruir esses ductos emocionais, ok? Ponto 3. O terceiro ponto, então, a gente já falou do primeiro ponto, estabelecer uma conexão emocional. Segundo, definir pequenas metas que possam fazer com que esse paciente tenha melhoras e resultados. E eu acho que é muito importante você, como profissional, se questionar o que você está fazendo hoje. Traz um resultado imediato, ou seja, uma sensação de alívio ou uma melhora efetiva? Qual é a resposta para isso? Eu dou uma sensação de alívio para o meu paciente ou eu trago uma melhora real para o quadro dele? Ele deixa de ter um sintoma, ou ele deixa de ter uma crise, ou ele deixa de ter ansiedade, ou ele deixa de ter depressão? Qual é o seu lugar nesse momento como profissional? Importante você pensar nisso, tá? O terceiro ponto é a gente conseguir fazer com que ele tenha algumas atividades para desenvolver, principalmente se vocês estiverem fazendo tratamento, né? Se vocês estiverem fazendo tratamento, porque daí a escolha desse paciente é ter uma melhora, então eu preciso conduzir ele no tratamento e falar para ele: olha, vamos colocar algumas atividades. Um dos pontos que são essenciais é criar um novo hábito. Uma das coisas que eu falo para os meus pacientes todos, eu sempre trago essa frase que é do Albert Einstein, que a loucura é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Se você está disposto realmente a se tratar, então você vai fazer do meu jeito. Vai fazer exatamente o que eu estou te pedindo. Eu vou explicar o motivo que eu estou pedindo para você fazer isso. Você vai confiar em mim e eu garanto o resultado. Então, se a gente estiver junto, você vai ter resultados. E é isso que eu quero que vocês tenham, essa certeza também. Eu preciso que você faça essas mudanças de hábitos. No paciente depressivo, ele tem que mudar certos hábitos, porque o corpo dele vai, de fato, pedir para ele ficar na cama. O corpo dele vai, de fato, pedir para ele não ter uma atividade física muito grande. Ele vai ter que começar contrariado, depois ele vai melhorar. Então, a gente tem que ter pequenas metas, que a gente falou em cima, alcançáveis, e, ao mesmo tempo, atividades práticas. Essas atividades práticas, por exemplo, para quem for trabalhar com biomicrohertz, por exemplo, você depois vai dar uma parte para ele fazer e repetir durante 7 dias, durante 14 dias, de acordo com o processo do próprio paciente. Mas você vai pedir para ele repetir tudo aquilo que você fez com ele em consultório, ele vai repetir. Para quê? Para ele melhorar, para ele ter uma melhora acentuada, tá bem? Então, aqui no quarto ponto, a gente precisa daí começar a fazer com que esse paciente desligue e desative os estressores ativos. Esse é o pior problema para quem tem depressão, lidar com os estressores ativos. Aqui a gente está falando, ó, a Gisela até colocou aqui hoje, foi um desses dias. Dias do quê? Eu não coloquei agora há pouco, que a gente tem essas questões, né? Que a gente tem, por exemplo, as questões emocionais que nós temos, eu falei, desvalorização, desproteção e impotência, e quando você lida com isso, você acaba tendo uma crise fibromiálgica.
É disso que eu tô falando. Crise depressiva acontece do mesmo jeito. Se eu tenho um estressor ativo, se eu tenho uma pessoa que está sempre me humilhando, se eu tenho um filho que só me coloca para baixo, ou que faz de conta que eu não existo, que na hora de pedir dinheiro me pede, mas na hora de me ajudar não me ajuda, que eu tenho que ficar me humilhando por atenção, por carinho, ou uma pessoa que está sempre brigando comigo dentro da minha própria casa e que a gente já não fala, isso chama-se estressor ativo. A gente tem que conseguir conduzir o nosso paciente a uma blindagem emocional para deixar de lidar com o estressor ativo, até que aquela situação seja resolvida, ou pelo paciente, ou pela pessoa. Como a gente não tem controle da pessoa em questão, a gente tem que resolver com o paciente. E isso é muito importante, porque é isso que vai fazer com que esse paciente comece a criar um suporte, um sentimento de inclusão, de que eu faço parte, principalmente se tiver com aquilo que o José Moreira falou. Se ele tiver com um processo de desrealização, ele não sente mais vontade de viver, ele não sente prazer na vida, ele não está sentindo com vontade de estar ali. Então, como que a gente dá prazer? Fazendo com que ele sinta-se que faz parte do jogo, fazer com que, sabe quando, não vou jogar, ninguém passa a bola para mim? Ainda ontem vi uma cena dessa, não vou jogar, ninguém passa a bola para mim? Você não quer jogar, por quê? Porque você não está participando. O paciente depressivo é a mesma coisa. Ele não está sentindo que ele é importante, ele está sentindo que ele é um estorvo. Ele está sentindo que ele é um peso. E a gente tem que conduzir ele a mudar essa realidade. Deixa eu ver aqui o que a Alessandra falou. Acha possível que o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa de engenharia use essas técnicas para melhorar a produtividade de seus colaboradores? Sim. Sim, é assim, a técnica em si, a biomicrohertz, ela faz com que a gente tire as questões emocionais que estejam bloqueadas, fazendo com que esse paciente comece a ter sequelas físicas, sintomas físicos, dores físicas, que passe a ter pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos, pensamentos acelerados. A produtividade é uma das coisas que mais cai. Se nós formos olhar, hoje em dia, uma das maiores preocupações do setor empresarial é o burnout. Ou seja, você tem que fazer pressão para o seu profissional ter melhores resultados, mas você não pode fazer pressão em demasia, porque senão ele entra em burnout e você perde funcionário e fica sem ninguém. Basicamente é isso. Mas não tem só o burnout atacando hoje em dia. Tem a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tem o próprio estresse pós-traumático, depois de você ter tentado dar uma situação para sua empresa, não ter conseguido, ter ouvido a sua chefia cobrando de você. Então, ter alguém dentro de uma empresa que consiga conduzir com carinho, com eficácia e mostrar para esses seus funcionários que uma vez por semana, uma vez por mês, passarem ali, fazerem a biomicrohertz, desobstruírem esses pontos e antecipar esse processo, e isso também é muito importante, antecipar esse processo, ou seja, eu não preciso deixar um paciente chegar em ansiedade para ter que tratar a ansiedade. Nos sintomas sutis eu já posso tratar. Eu não preciso esperar o estresse do meu funcionário ser um nível hard ao ponto dele parar no hospital com AVC. Eu posso iniciar esse processo antes, eu posso apoiar esse paciente antes, eu posso mostrar para ele que existe um caminho que ele pode trilhar. E aí sim, eu sempre falo do poder dos ductos emocionais, de conseguir desobstruir, de conseguir desentupir a pia, sabe? Não dá para você jogar mais água dentro da pia se a pia está entupida. Às vezes o patrão está ali, a empresa está ali só dando demanda, e ele já não está conseguindo lidar com aquela demanda. E o patrão ainda não viu que ele não está conseguindo lidar. Os vários setores ainda não conseguiram perceber que a produção dele está caindo, não está caindo porque ele não está dando conta, está caindo porque simplesmente, quando a gente começa a entrar no processo de ansiedade, dentro do nosso cérebro tem 5 bolinhas piscando ao mesmo tempo, dizendo, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Vocês já tentaram pensar em entrar num caminho, estão andando de carro, e de repente vocês estão sem GPS e tem 5 vias na sua frente para você pegar? E você não sabe, nenhuma delas está escrito na placa o nome de para onde você vai? Para qual que você vai? Você não entra em desespero antes de entrar na via? Você está ali, parado, você fala, meu Deus, mas eu não... Para qual será? Eu não sei. Não está dizendo o nome. Aí, às vezes, a gente dá 2 voltas na rotatória, não é? A gente dá 2 voltas na rotatória tentando encontrar uma placa que diga algo semelhante. Eu demorei muito tempo aqui em Portugal para aprender uma regra. Se não tem o nome, vai em frente. Se não tem o nome, vai em frente, porque só quando tiver o nome é que é para mudar de direção. Ninguém me ensinou isso na aula de condução. Eu aprendi isso na prática, depois de ficar perdida nas rotatórias. Então, é sempre importante vocês entenderem. Você
pode, sim, beneficiar, trabalhar com empresas, né? O terapeuta especialista, ele tem esse poder. Ele pode abrir um espaço, ou seja, abrir uma oportunidade numa empresa de dizer, olha, eu venho aqui uma vez por semana, eu venho aqui ajudar os pacientes não, os seus funcionários a estarem com a sua sanidade mental em dia, com a sua saúde mental em dia. Eu vou trabalhar com prevenção, por exemplo. Sim, tem especialistas, né, dentro do Terapeutas Pro, tem especialistas que vão trabalhar com prevenção. Tem outros que vão trabalhar, por exemplo, tem a Marlúcia nesse momento, que está trabalhando com mulheres que passaram por violência doméstica. Então, não precisa só se cingir pelo atendimento natural, presencial ou online. Você pode também trabalhar com empresas, você pode trabalhar em outros lugares, né, colaborando com outros espaços. O mais importante é você saber que você é um agente de cura. E a ansiedade e a depressão, ela pode destruir qualquer empresa. Se você começa a ter uma empresa que tem pessoas com ansiedade, você vai ter falta de profissional, você está com baixo, você nem pode substituir, aumenta o desgaste da empresa. Então, hoje em dia, isso é muito importante, a gente saber que nós podemos atuar nisso e poder ajudar também. E os próprios colaboradores se interessarem em também ter essa ação dentro da própria empresa.